As ferramentas que nós vamos ver a partir de agora, elas fornecem informação mais conclusiva do que está acontecendo com os animais ou população de animais que estão sendo criados em um projeto, em uma região e assim por diante. Por exemplo, a gente falou de uma situação que estamos enfrentando agora, de muitas queixas com relação a NIM, e alguns produtores, né, com quase 100% de certeza, têm uma suspeita que é causada por uma perda de resistência de uma linhagem de camarão que foi importada, né, do Equador, que estava tendo bom desempenho zootécnico, mas que não conhecia a NIM, a necrose muscular aqui do Nordeste. Então, quando ele começou a se espalhar mais e a condição ambiental foi ficando favorável a esse vírus que causa NIM, né, o IMNV, e alguma variante dessa cepa, né, ao longo do tempo, o que é normal de acontecer, né, principalmente que é um vírus de RNA, atingiu com força muitos produtores do Nordeste. Até ontem eu estava no campo e estava coletando camarão morrendo com ninho, tá? E a gente já está quase no final da estação chuvosa, já está esquentando um pouquinho a água, já está a ventilação está maior, mas o fato é que ela pegou com muita força esse ano. Fazia muito tempo que a Ninho não atingia, né? E a gente precisa ter essas ferramentas conclusivas para estudar realmente se é somente a NIM, é a NIM e mais alguma coisa. Qual é a condição molecular, genética desse vírus? Será que é uma variante nova? Será que ele encontrou, né? Utilizar as ferramentas microbiológicas para saber se não tem bactéria participando desse caso, porque existem algumas vibrioses, né? Doenças causadas por bactérias da família, né? Dos víbrios, do Virionáceos, que são muito perigosas e que o Brasil ainda não tem registro desses casos, né, como a EMS, né, ou também denominado de AHPNV. Então, essas ferramentas conclusivas, elas não são utilizadas como rotina nas fazendas no projeto. São utilizadas para esse monitoramento até preventivo do que é que está acontecendo na região, né, no setor, para que a gente tenha mais sustentabilidade econômica da atividade, uma vez que as doenças são os principais fatores de risco dentro da porteira da fazenda, que causam muito distúrbio na gestão do negócio. Até fora da porteira da fazenda também, né? Como a gente comentou, o Thiago que participou mais dessas aulas, nós comentamos até na questão de mercado, né? Desde o primeiro momento, por exemplo, quando surgiu a mancha branca no Equador, ninguém conhecia aquela doença, mas ela alterou o preço, porque altera a questão da oferta, né, do camarão. E aí a demanda fica muito aquecida, porque tem pouco camarão e o preço sobe. Aconteceu também aqui, quando fui lá no sul do Rio Grande do Norte, né, a mancha branca chegando e favoreceu alguns produtores no Ceará. Aconteceu em 2016 também, quando chegou no Jaguaribe, aqui no Ceará. Então, alguns vão tendo prejuízo, essa demanda precisa ser atendida e incentiva, pela questão do preço, outros produtores a entrarem no negócio. E aí fica mais rentável o negócio. Até nisso as doenças impactam, né? E essas ferramentas conclusivas, utilizadas de uma forma bem orquestrada, bem planejada com o setor produtivo, dá uma segurança para esses investimentos, né? Pelo menos para saber o que é que está acontecendo. Porque isso que eu estou comentando agora, que está acontecendo dentro do setor, a gente tem uma suspeita muito grande, que pode ser só a NIM, mas pode ser outras coisas. Só no olho não tem como avaliar. E essas ferramentas conclusivas que são utilizadas nesse momento para dar segurança com a informação. E a segurança com a informação da saúde, do manejo sanitário, na criação de um organismo aquático,
é de grande importância, por tudo que nós falamos anteriormente, né? E que vai influenciar o faturamento, a rentabilidade dos projetos. Então, a primeira é a histopatologia. O objetivo da histopatologia é a gente avaliar a anatomia interna do animal, a anatomopatologia, e verificar as principais alterações, lesões que estão acontecendo dentro do corpo do animal. Quais são os tecidos que estão sendo danificados, quem seria o possível agente causador dessa lesão, se é infeccioso ou não infeccioso, se ele está agindo sozinho, qual a gravidade daquele dano, né? Igual feita lá na análise presuntiva, qual a gravidade, a gente vai dar uma nota semi-quantitativa de 0 a 4. E aí vamos mostrar, né, do ponto de vista semi-quantitativo, a gravidade da lesão. Tá? Ela é uma análise muito demorada. No Brasil, nós temos poucos especialistas, não é uma atividade que causa muito glamour, né? Então tem poucas pessoas interessadas nesse assunto, é muito trabalhosa, muitas vezes a pessoa fica sozinho fazendo esse trabalho isolado, né? Eu, por muitas vezes, fiz esse trabalho isolado no Brasil, só eu, camarão, só eu e microscópio, só eu e aquela situação, e hoje eu estou até um pouquinho do outro lado, né? Pegando essas informações e tentando colaborar mais, mas é uma atividade muito isolada. Né? Para chegar a esse ponto da análise do material que vai ser avaliado no microscópio, nós temos várias etapas. A primeira é a solução do material biológico para ser encaminhado a quem vai fazer essa análise. Essa fixação do material é feita com uma solução de Davis. Tá? Ela é uma mistura de ácido acético, formol, álcool etílico, 95, né, e água. Essa atividade normalmente é feita lá no campo, na beira do viveiro, num lugar ventilado, né? A pessoa tem que ter muito cuidado, né? Utilizar alguns equipamentos de proteção individual para não se machucar com essa solução. E como é uma ferramenta trabalhosa, como eu falei, nós precisamos pegar no máximo 10 indivíduos para fazer essa análise. São aqueles 10 indivíduos que nós falamos anteriormente, da onde que eles aparecem dentro de uma população, né? São os piores indivíduos em condição de saúde que nós vamos pegar. Até moribundo. Porque se tu começa a pegar animal morto para fixar, tu pode ir lá na frente, depois de um trabalho grandioso de preparação da amostra, tu ter prejuízo na qualidade desse material, uma vez que no pós-morte, esses indivíduos vão sofrer alterações bacterianas, né? As bactérias vão começar a degradar aqueles tecidos e tudo. E isso pode mascarar a tua análise patológica, né? O fato de ter fixado um animal que estava morto e não utilizado um animal que ainda estava vivo, né? Que ainda, os tecidos ainda não estavam em autólise. Tá? Então, é feito com a solução de Davis, preferencialmente lá no campo, com muito cuidado, né? Principalmente com o olho, que quando coloca a seringa, isso pode respingar, né? A gente vai injetar esse líquido por todo o corpo do animal, tá? Primeiro aqui no hepatopâncreas, que é o órgão que se degrada mais rápido, tu vai precisar de algumas informações importantes dele. Se tu não fixar muito bem o hepatopâncreas, isso pode te comprometer na tua análise. Então, injeta bastante ali na parte por cima, lateral, depois vai injetando pelo corpo, injeta aí o máximo que puder dentro do corpo, 2 vezes, 3 vezes o volume desse líquido por dentro do corpo. Quando o animal é menor, fica mais fácil de injetar. Quando ele vai ficando maior, até depois de tu injetar, é interessante fazer alguns cortes
superficiais na cutícula para que esse processo de fixação continue, né? Porque esse material bem identificado, né? Tu vai ter que identificar bem esse material, pegar um papelzinho vegetal, escrever com lápis, né? Não escreve com caneta, porque o álcool vai perder toda a informação. Então, tu vai colocar a data, qual fazenda é, de qual viveiro é, qual é o contato de quem está mandando aquela amostra, o nome da pessoa. Para quando a pessoa responsável por essa amostra pegar, ela anotar numa fichinha e ter onde reportar esse resultado. Então, é tudo anotado a lápis nesse papelzinho vegetal. Então, fixou o animal é grande, dá um corte ali nas regiões da cutícula, pode tirar uma parte do opérculo dele, né, o opérculo não, desculpe, da parte que protege as brânquias, né, da cutícula que protege as brânquias, tá? Do mesmo jeito no peixe, no molusco também tu vai fazer. Mas retira para esse material, porque ele vai ficar entre 24 e 48 horas imerso nessa solução de David, né? Se é uma pós-larva, se é um juvenil pequeno, isso aí no máximo 24 horas. Mas se é um reprodutor, tu já vai lá para 48 horas. Após esse período, tu vai pegar esses camarões, por exemplo, né? E lavar numa torneirinha para parar esse processo de fixação. O objetivo da fixação era preservar a estrutura dos tecidos e dos órgãos naquela situação que o animal se encontra ali, patologicamente falando. Aí tu tem que parar aquela fixação. Lava com muita água corrente, depois transfere esse material, né, esses camarões, para um vidro com álcool 70%. E aí lembra de colocar a etiqueta com a identificação da amostra. A todo momento, é muito importante a identificação da amostra, para chegar no final, ter o diagnóstico daquela amostra que foi enviada para análise, não de uma ou outra amostra. Então, deixou no álcool 70, ele pode ser preservado para uma análise posterior, né, que normalmente vai acontecer no outro dia. Nessa análise posterior, o animal é grande, né, dependendo do tamanho do animal. Se for um peixe, vai ter que cortar em vários pedaços. Mas no caso do camarão, tu vai escolher algumas partes que a gente já imagina que tem uma probabilidade grande de encontrar algum dano. Então, nós não vamos... esse processo agora vai ser finalizado na lâmina de preparação da histologia para levar para o microscópio. Então, tu vai pegar aqui o camarão, né, por exemplo, aqui, está na plaquinha de Petri, tu vai retirar o olho, perióptero, pleóptero, um pedaço do rosto, vai fazer uma limpeza nele, uma faxinazinha. A primeira parte que você vai coletar é uma parte perpendicular no final do cefalotórax, na junção com o segmento abdominal, né, num corte transversal no final aqui do cefalotórax, para você ter essa visão aqui. E a visão aqui do hepatopâncreas, essa visão transversal das brânquias, do tubo, do intestino. Então, sempre corta 2 pedacinhos, que fica um pedacinho aqui nesse histocassete, um pedacinho de reserva e um pedacinho titular para você avaliar, né? Depois que coletou esse pedacinho, tu vai pegar o restante do cefalotórax e fazer um corte longitudinal, né? O animal ele tem uma simetria bilateral. Tu vai encontrar desse lado aqui, vai encontrar desse lado aqui. Tá? Então, tu cortou o cefalotórax e vai ter essa simetria bilateral. Então, tu tem mais o outro pedacinho. Depois você pega aqui 2 pedacinhos do transversal do músculo, do segmento abdominal, até para poder avaliar principalmente esses casos de NIM, né? Que atinge o segmento abdominal. As outras patologias no camarão não são comuns nessa região. São mais comuns nessa parte aqui que a gente cortou anteriormente, né? Então, a gente vai encontrar 90% de alterações aqui pelo cefalotórax, mas corta no segmento abdominal, porque para a gente é importante a necrose muscular. E na parte final, né, do segmento abdominal, tu faz um corte longitudinal aqui.
né? Vai ter dois pedacinhos semelhante ao cefalotórax, né? Uma simetria bilateral, tu vai ver o trato digestório final e parte do músculo. Então, tu tem todos os pedacinhos prontos e com reserva. E caso aconteça alguma coisa de errado, tu já está ali. E guarda nesse histocassete, que é uma caixinha de plástico, toda vazada, para que os líquidos que vão ser utilizados na histologia penetrem, né? Porque a intenção aqui, tu fixou o animal lá na solução de David, ele está em álcool 70, e tu tem que levar esse material até a lâmina. E essa lâmina, esse tecido, ele vai estar impregnado de parafina, tá? Que a gente vai mostrar nas próximas etapas. Mas o importante é que, depois que tu cortou, preparou todos os pedaços do camarão, é ter um código dentro da análise aqui, um código que se reporte aquela amostra, né? Que você saiba que esse código é referente àquela amostra do camarão que veio, que o Zé, o João, o Pedro enviou de uma região do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, o que for, naquele momento, de um determinado viveiro, e que tinha um quadro lá que ele estava identificando como anormal. Então, tu preparou o teu material para fazer o procedimento histológico de preparação da amostra. Então, o próximo passo é fazer esse procedimento de preparação da amostra para colocar nas lâminas. Então, no corpo do animal, a gente vai ter ali uns 70% de álcool, né? Então, entre ali os tecidos, aquele tecido todo que nós cortamos anteriormente, né? Entre os tecidos, as células, vai ter água, né? E agora a gente botou álcool 70, porque impregnou ali no álcool 70. E no final, a gente quer terminar esse pedaço do corpo impregnado de parafina. Mas só que a água e o álcool, né, não vão se misturar com a parafina. Então, a gente precisa fazer um trabalho progressivo de substituição desse líquido que está presente no meio desses tecidos e células que nós vamos avaliar. Então, de hora em hora, tu vai pegando aquele vidrinho que está com o material do camarão que tu vai analisar e vai dando banhos sucessivos, né? Primeiro de álcool, né? De álcool 80, para depois álcool 95, para depois álcool 100, de hora em hora, para ter a oportunidade de chegar no final dessas 4 horas, esse corpo e esse espaço que estava vazio, que anteriormente, né, estava ocupado por água, agora vai ser ocupado por álcool, 100%. Em seguida, o álcool ainda não se mistura com a parafina, mas tu tem um solvente, né, o xilol, que nós utilizamos para esse processo de diafanização. Então, primeiro a gente fez uma desidratação para impregnar com álcool 100%, né, desse espaço, e agora vamos fazer uma diafanização para, nessa sequência, de hora em hora, esse corpo ser impregnado com xilol. Então, é um banho de xilol com álcool, depois xilol 1, xilol 2, xilol 3, e vai pegando e jogando fora naquele vidro lá, né? Pega o vidro, joga o líquido fora e vai botando essa sequência desses líquidos que nós estamos falando, tudo acontecendo aqui dentro desse pote de vidro com os histocassete. Depois que está tudo diafanizado, o xilol ocupou todo aquele espaço que antes era ocupado pelo álcool, que antes era ocupado pela água, agora nós vamos passar por um processo de parafinização. Vamos colocar parafina nesse espaço. Tá? Então, aí vai começar um banho com parafina, a parafina aqui está líquida, geralmente ela vai estar dentro de uma estufa, né? Em torno de 60 graus, para ficar líquida ali, e você vai fazendo os banhos dessa parafina naquele mesmo copinho, naquele mesmo potinho de vidro. A parafina 1 de 1 hora, parafina 2 de 1 hora, parafina 3 de 1 hora. Então, ao final desse dia aqui de banhos, você está com, teoricamente, a parafina penetrando todos os tecidos e órgãos que antes tinha água no animal. Tá?
Isso pode ser feito manualmente, ou então a gente tem um aparelho que é programado e o computador fica dando esses banhos automaticamente. Tá? Então, após chegar nesse estágio da parafina, né, a parafina está líquida aqui, ó, numa estufa, tá? Esse histocassete vai passar por um processo de emblocamento. Nós vamos pegar uma parafina líquida, o tecido vai ser colocado, né, pode usar uma caixinha, aqui a gente pegou uns pedacinhos de forminha de gelo, colocamos o tecido do camarão lá no finalzinho, sempre cuidado com a identificação da amostra. Vê que tem um código, e esse código se reporta àquele viveiro de onde saiu o camarão. Coloca o tecido aqui e a identificação aqui junto com a parafina, tá? Impregna a parafina para ir junto aqui. Então, no final, tu vai ter o bloco de parafina, o corpo do animal está todo impregnado de parafina e a identificação está aqui. Nunca perde essa identificação. Então, aqui do outro lado da parafina, nós temos o corpo do camarão que está emblocado. Então, agora a gente tem um bloco de parafina que pode durar vários anos aí com esse tecido patológico a ser analisado. Esse tecido, né, ele vai ser cortado em um micrótomo, um micrótomo manual, que vai ter uma navalha aqui, que vai fazer um corte ali em torno de 5 micras. Tá? Uma micra é 1000 vezes menor que o milímetro. Né? Então, eu vou manuseando o micrótomo e ele vai efetuando os cortes de um fio de parafina e vai ser colocado em um banho-maria e ele vai se estender, essa parafina aqui que foi cortada, né, essa laminazinha, e nós vamos pescar com a lâmina, com a identificação aqui, ó, e vamos pescar aquele pedaço do tecido ali com a espessura de 5 micras e vai estar pronto ali para a última etapa de preparação dessa amostra. A última etapa, né, nós fizemos vários tipos de corte, né, transversal, longitudinal, para pegar vários ângulos do corpo, que a gente não sabe onde é que está essa alteração que nós estamos buscando, qual situação se encontra, então nós vamos cortando o camarão, ou peixe, ou molusco, de qualquer ângulo possível. Então, está lá com corte, nós vamos agora fazer um processo de coloração, para poder facilitar a visualização de toda a parte interna do camarão no microscópio. Então, ele vai passar por um processo inicial de hidratação, né? Ele tinha sido desidratado, a gente tirou água, né? Então, ele vai voltar naquele ritmo inverso que nós fizemos, né? Vai voltar pela parafina, pelo xilol, pelo álcool, até chegar na água. Isso é questão de segundos, né? E depois volta, né? Ele vai receber o corante. Normalmente a gente utiliza hematoxilina e eosina, que vão dar essas colorações aqui, um roxozinho mais escuro, um rosazinho mais claro. E vamos montar uma lamínula, né? Com cuidado de montar a lamínula para não ficar ar, né, senão queima o tecido, né, não pode ficar ar, tem que montar com entelã, essa lâmina, né, e lamínula com muito cuidado para não perder o tecido. E depois dessa coloração, com a hematoxilina e eosina, tu retoma para o processo de desidratação e a lâmina está pronta para a análise histológica. Então, aqui a gente tem a identificação da amostra, que saiu de um determinado viveiro, e temos aqueles cortes histológicos que nós escolhemos. Então, está aqui vendo no microscópio, a gente começa a ver e ter a visão do corpo do animal, né? A parte superior, a parte aqui onde tinha os perióculos, as brânquias, músculo, hepatopâncreas, estômago, intestino, tecido epitelial, conjuntivo, glândula antenal, e aí a gente vai buscando quais são as alterações presentes nesse corpo e quem pode ser o possível agente agressor dessas alterações.